Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, em São Miguel do Araguaia. Hoje, dando continuidade à nossa análise da lição O Chamado que Transforma a Dor em Propósito, vamos nos aprofundar na leitura complementar desta sexta-feira, que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 13. Nós vamos ver como essa instrução do apóstolo Paulo sobre vestir a armadura de Deus se conecta de forma tão profunda com a jornada de Neemias e, claro, nos ensina a estar preparados para o que a Bíblia chama de dia mau. É importante entender que a palavra de Deus é muito realista. Ela não nos promete uma vida livre de dificuldades. Pelo contrário, ela reconhece a existência de momentos de intensa provação, que o apóstolo Paulo define como o dia mau. Ninguém está imune a ele. É uma realidade universal com a qual todos, em algum momento da vida, terão que lidar. E aqui surge uma pergunta fundamental. A forma como reagimos a uma crise, a nossa primeira atitude diante de uma notícia devastadora, pode definir todo o curso da nossa jornada espiritual. E para a gente entender a postura correta, o exemplo de Neemias ao saber da ruína de Jerusalém é um ensinamento prático e poderoso. Vamos observar com atenção a sequência de Neemias. A dor foi o seu primeiro sentimento, e ele não a escondeu, não a reprimiu. Ele sentou, chorou, lamentou. Mas, isso é o mais importante, essa dor não o paralisou. Pelo contrário, ela o impulsionou para a primeira e mais crucial ação de um combatente espiritual, o jejum e a oração, colocando-se na presença de Deus antes de tomar qualquer outra iniciativa. E é justamente por causa da certeza desses conflitos e dessas aflições que a Escritura não nos deixa desamparados. Ela nos apresenta uma provisão que vem do próprio Deus, uma armadura completa. E o propósito dela não é apenas nos ajudar a enfrentar o combate, mas nos capacitar para resistir e, no final de tudo, prevalecer. É exatamente neste ponto, em Efésios capítulo 6, versículo 13, que nós encontramos o comando divino, a instrução direta sobre como devemos nos portar nos momentos de maior adversidade. Vamos analisar essa ordem. A instrução aqui é um imperativo, é uma ordem. Tomai. Isso indica uma ação que precisa ser deliberada, consciente. A armadura de Deus não nos é vestida de forma automática. Nós é que devemos nos apropriar, tomar posse dos recursos que Deus já deixou à nossa disposição para nossa defesa e para nossa vitória. Ou seja, a preparação para o dia mau começa muito antes que ele chegue. O apóstolo Paulo utiliza dois verbos de ação muito fortes, resistir e ficar firmes. Mas o que eles significam na prática, no contexto da nossa vida e da guerra espiritual que nós enfrentamos diariamente? Resistir, portanto, não é uma atitude passiva de apenas aguentar a pressão. É se opor ativamente, é lutar contra os pensamentos de desânimo, é rejeitar a semente da incredulidade, é se levantar contra a opressão. É uma postura de combate, de não ceder 1 centímetro sequer de terreno espiritual ao inimigo. E depois de resistir, o objetivo é permanecer firme. Isso fala de consolidação. Depois que o auge do conflito passa, o crente vitorioso não está abatido, fraco ou caído. Ele está de pé, inabalável, no lugar que a sua fé conquistou. Veja bem, não se trata apenas de lutar, mas de prevalecer. E o que é impressionante é que a história de Neemias, mesmo tendo sido escrita séculos antes da carta de Paulo aos Efésios, ilustra perfeitamente o que significa vestir essa armadura espiritual para enfrentar o dia mau. As ações dele são a aplicação prática desse princípio divino. A resposta de Neemias àquela crise não foi um ato impulsivo, nem meramente emocional. Foi uma sequência de atos que demonstram uma estratégia espiritual, uma profunda dependência de Deus e uma preparação cuidadosa para a ação que viria logo a seguir. Perceba a progressão. Primeiro, ele começa com a vulnerabilidade diante de Deus, com lamento e oração. Depois, ele passa pela consagração pessoal, com o jejum e a busca por direção. E só então ele avança para o plano e para a ação. As atitudes dele não foram apenas humanas, foram a manifestação visível de alguém que estava espiritualmente equipado para a obra que Deus havia lhe confiado. O chamado que transforma a dor em propósito é, em sua essência, um chamado para a reconstrução. Neemias não viu apenas pedras derrubadas, ele enxergou a oportunidade de restaurar a identidade, a segurança e a adoração de todo um povo. Aquela dor inicial foi o catalisador
para um propósito muito maior, um propósito redentor. E tudo isso, tanto a lição de Efésios quanto o exemplo de Neemias, não são apenas relatos históricos. Eles falam diretamente às nossas lutas de hoje, aos nossos dias maus e aos muros que talvez precisem ser reconstruídos em nossas vidas agora. É fundamental que a gente se lembre sempre, como o versículo anterior nos adverte, sobre a verdadeira natureza da nossa luta. Nossos adversários não são pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra forças espirituais organizadas que se opõem ao propósito de Deus. E por essa razão, uma batalha espiritual exige, necessariamente, armas espirituais. Esta reflexão final nos convida a um autoexame sério e honesto. Nós estamos diariamente tomando posse de toda a armadura que Deus nos oferece? Estamos vigilantes e preparados, não apenas para enfrentar o dia mau, mas para, depois de tudo, permanecer firmes na fé? Lembre-se sempre, a provisão de Deus já está disponível. A nossa responsabilidade é tomá-la. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.